Dois gigantes, um único mar os separa, e dois jeitos completamente opostos de imaginar o futuro. Neste vídeo, você vai viajar de Xangai a Tóquio, dos trens-bala mais rápidos do planeta, às fábricas onde os robôs já substituem as mãos humanas. Você vai descobrir quem manda de verdade nos carros elétricos, quem domina a precisão que sustenta a indústria mundial e qual gigante esconde uma bomba relógio que quase ninguém menciona. A China corre, o Japão aperfeiçoa. Quando colocamos os dois frente a frente, surge a única pergunta que importa: China ou Japão? Qual dos dois está realmente mais preparado para o futuro? Fica até o final, porque a resposta não é a que você imagina. Existe uma cidade onde o horizonte parece ter sido desenhado no futuro, torres de vidro que se acendem quando a noite chega, rios de carros elétricos deslizando em silêncio, trens que cruzam o país a mais de 300 km por hora, como se a distância tivesse deixado de existir. Essa cidade fica na China, e há 20 anos, boa parte do que você está vendo agora simplesmente não existia. Era pântano, era canteiro de obras, era terra vazia. Agora, atravesse o mar. Um voo curto, menos de 3 horas, e você chega a outro mundo. Um lugar onde os trens partem no segundo exato, onde as ruas são tão limpas que parecem lavadas antes do amanhecer. Onde um templo de madeira com 1.300 anos divide o mesmo bairro com robôs que servem café. Esse lugar é o Japão. Dois dos países mais importantes da Ásia. Dois modelos completamente diferentes de imaginar o mundo. Um conhecido pela escala, o outro pela precisão. A China ergue uma ponte em meses. O Japão passa anos garantindo que um único parafuso não vai falhar num terremoto. E quando colocamos os dois frente a frente não para brigar, mas para entender, surge a pergunta que vai guiar tudo o que vem a seguir. China ou Japão? Qual dos dois está realmente mais preparado para o futuro? Guarde essa pergunta, porque a resposta é bem menos óbvia do que parece. Se você quer descobrir qual desses dois gigantes está de fato construindo o mundo de amanhã, já se inscreve aqui no Viver pelo Mundo. Porque nos próximos minutos a gente vai colocar China e Japão lado a lado numa comparação que vai muito além de tecnologia. Vai passar por trens, carros, comida, cultura, robôs e por um detalhe demográfico que quase ninguém percebe, mas que pode decidir tudo. Agora, respira fundo. A viagem começa de verdade. Para entender por que China e Japão são tão diferentes, precisamos voltar um pouco no tempo. A China é imensa. Um território que abriga quase 1/5 de toda a humanidade. Por séculos foi um gigante adormecido. E aí, nas últimas décadas do século XX, algo destravou. A China abriu suas portas, começou a produzir. Primeiro coisas simples, depois eletrônicos. Depois tecnologia de ponta. E o crescimento foi tão rápido que o mundo mal teve tempo de acompanhar. Cidades inteiras nasceram do zero. Centenas de milhões de pessoas saíram do campo e foram para os arranha-céus. Foi talvez a maior transformação econômica da história humana, comprimida em uma única geração. O Japão contou uma história diferente. Começou a se industrializar muito antes, mas saiu da Segunda Guerra Mundial destruído. Cidades em ruínas. E o que aconteceu depois entrou para a história como um dos maiores milagres econômicos de todos os tempos. Em poucas décadas, aquele país devastado se transformou na segunda maior economia do mundo. Toyota, Honda, Sony, Panasonic. O Japão ensinou o mundo a fabricar com qualidade, com disciplina, com uma obsessão quase religiosa pela perfeição. Então repare no contraste. A China cresceu pela escala, pelo tamanho, pela quantidade, pela velocidade. O Japão cresceu pela qualidade, pela engenharia, pela confiabilidade, pelo aperfeiçoamento constante. Dois vizinhos separados por um mar estreito. E mesmo assim, dois caminhos quase opostos. Como é possível que dois países tão próximos tenham criado modelos tão diferentes? A resposta está espalhada por tudo o que vamos ver a partir de agora. Começando pelas cidades. Se existe um lugar onde a escala da China se torna quase inacreditável, é nas suas cidades. Chongqing abriga uma população maior do que a de vários países europeus inteiros. Prédios que sobem por encostas de montanha. Rodovias que passam por dentro de edifícios. Xangai, o coração financeiro, uma floresta de arranha-céus onde à noite o rio reflete uma parede de luz que parece cenário de ficção científica. E Shenzhen, há 40 anos, uma vila de pescadores. Hoje a capital da tecnologia chinesa, lar de gigantes como a Huawei e a BYD, uma cidade que praticamente pulou direto do arroz para a inteligência artificial,
A palavra que define as cidades chinesas é uma só: escala. Tudo é gigante, tudo é denso, tudo parece ter sido construído para impressionar. Mas agora atravesse o mar. Tóquio é, com sua região metropolitana, a maior aglomeração urbana de dois gigantes. Um único mar os separa, e dois jeitos completamente opostos de imaginar o futuro. Neste vídeo, você vai viajar de Xangai a Tóquio, dos trens-bala mais rápidos do planeta às fábricas onde os robôs já substituem as mãos humanas. Você vai descobrir quem manda de verdade nos carros elétricos, quem domina a precisão que sustenta a indústria mundial e qual gigante esconde uma bomba-relógio que quase ninguém menciona. A China corre, o Japão aperfeiçoa. Um constrói numa velocidade que assusta o mundo, o outro passou décadas obcecado pelo detalhe. Quando colocamos os dois frente a frente em tecnologia, em megaprojetos, em cultura, em comida e em futuro, surge a única pergunta que importa: China ou Japão? Qual dos dois está realmente mais preparado para o futuro? Fica até o final, porque a resposta não é a que você imagina. Existe uma cidade onde o horizonte parece ter sido desenhado no futuro. Torres de vidro que se acendem quando a noite chega, rios de carros elétricos deslizando em silêncio, trens que cruzam o país a mais de 300 km por hora, como se a distância tivesse deixado de existir. Essa cidade fica na China, e há 20 anos, boa parte do que você está vendo agora simplesmente não existia. Era pântano, era canteiro de obras, era terra vazia. Pense nisso por um segundo. Paisagens urbanas inteiras que hoje aparecem em cartões postais e que uma geração atrás eram apenas lama e andaimes. Agora, atravesse o mar. Um voo curto, menos de 3 horas, e você chega a outro mundo, um lugar onde os trens partem no segundo exato, onde as ruas são tão limpas que parecem lavadas antes do amanhecer, onde máquinas de venda automática iluminam calçadas silenciosas e um templo de madeira com 1.300 anos divide o mesmo bairro com robôs que servem café. Esse lugar é o Japão, 2 dos países mais importantes da Ásia, 2 modelos completamente diferentes de imaginar o mundo, um conhecido pela escala, o outro pela precisão, um construindo em uma velocidade que assusta o planeta, o outro aperfeiçoando as mesmas tecnologias há décadas, obcecado pelo detalhe. A China ergue uma ponte em meses. O Japão passa anos garantindo que um único parafuso não vai falhar num terremoto. E quando colocamos os dois frente a frente, não para brigar, mas para entender, surge a pergunta que vai guiar tudo o que vem a seguir. China ou Japão? Qual dos dois está realmente mais preparado para o futuro? Guarde essa pergunta, porque a resposta é bem menos óbvia do que parece. Se você quer descobrir qual desses dois gigantes está de fato construindo o mundo de amanhã, já se inscreve aqui no Viver pelo Mundo, porque nos próximos minutos a gente vai colocar China e Japão lado a lado numa comparação que vai muito além de tecnologia. Vai passar por trens, carros, comida, cultura, robôs e por um detalhe demográfico que quase ninguém percebe, mas que pode decidir tudo. Agora, respira fundo. A viagem começa de verdade. Para entender por que China e Japão são tão diferentes, precisamos voltar um pouco no tempo. Não muito, só o suficiente. A China é imensa, um território que abriga quase 1/5 de toda a humanidade. Por séculos, foi um gigante adormecido, uma civilização antiquíssima que, por muito tempo, ficou à margem da corrida industrial que transformava o Ocidente. E aí, nas últimas décadas do século XX, algo destravou. A China abriu suas portas, começou a produzir. Primeiro brinquedos, roupas, coisas simples, depois eletrônicos, depois tecnologia de ponta. E o crescimento foi tão rápido que o mundo mal teve tempo de acompanhar. Cidades inteiras nasceram do zero. Centenas de milhões de pessoas saíram do campo e foram para os arranha-céus. Foi talvez a maior transformação econômica da história humana, comprimida em uma única geração. Agora, o Japão contou uma história diferente. O Japão começou a se industrializar muito antes. Já no início do século XX, era uma potência, mas saiu da Segunda Guerra Mundial destruído. Cidades em ruínas, uma economia em frangalhos. E o que aconteceu depois entrou para a história como um dos maiores milagres econômicos de todos os tempos. Em poucas décadas, aquele país devastado se transformou na segunda maior economia do mundo. Toyota, Honda, Sony, Panasonic, nomes que invadiram a casa de gente do planeta inteiro. O Japão ensinou o mundo a fabricar com qualidade, com disciplina,
com uma obsessão quase religiosa pela perfeição. Então repare no contraste. A China cresceu pela escala, pelo tamanho, pela quantidade, pela velocidade. O Japão cresceu pela qualidade, pela engenharia, pela confiabilidade, pelo aperfeiçoamento constante. Dois vizinhos separados por um mar estreito e, mesmo assim, dois caminhos quase opostos. Como é possível que dois países tão próximos geograficamente tenham criado modelos tão diferentes de enxergar o progresso? A resposta está espalhada por tudo o que vamos ver a partir de agora, começando pelas cidades. Se existe um lugar onde a escala da China se torna quase inacreditável, é nas suas cidades. Comece por Chongqing, uma cidade que muita gente no Ocidente nunca ouviu falar, mas que abriga uma população maior do que a de vários países europeus inteiros. Prédios que sobem por encostas de montanha, rodovias que passam literalmente por dentro de edifícios, estações de metrô que atravessam apartamentos. É um lugar tão vertical e tão denso que turistas se perdem tentando entender em que andar da cidade eles estão. Depois vem Xangai, o coração financeiro. Uma floresta de arranha-céus onde fica uma das torres mais altas do planeta. À noite, o rio Huangpu reflete uma parede de luz que parece cenário de ficção científica. E tem Shenzhen, talvez o caso mais impressionante de todos. Há 40 anos, era uma vila de pescadores. Hoje, é a capital da tecnologia chinesa, lar de gigantes como a Huawei e a BYD. Uma cidade que praticamente pulou direto do arroz para a inteligência artificial. Beijing, a capital histórica. Guangzhou, o antigo porto comercial. Cada uma delas, um universo de milhões de habitantes. A palavra que define as cidades chinesas é uma só: escala. Tudo é gigante, tudo é denso, tudo parece ter sido construído para impressionar. Mas agora atravesse o mar e prepare-se para uma sensação completamente diferente. Tóquio é, junto com sua região metropolitana, a maior aglomeração urbana do planeta. Mais de 30 milhões de pessoas. E no entanto, e aqui está, o detalhe que muda tudo, ela não parece caótica. Os trens chegam no horário. As calçadas são limpas. As filas são ordenadas. 30 milhões de pessoas se movendo com uma coreografia silenciosa que parece impossível para uma cidade desse tamanho. Osaka, com sua energia, sua comida, seu jeito mais solto. Yokohama, à beira-mar. Nagoya, coração industrial, terra da Toyota. E Kyoto, a antiga capital, onde arranha-céus dão lugar a milhares de templos e a ruas que parecem paradas no tempo. E é aqui que a comparação fica interessante. A China constrói cidades para impressionar pelo tamanho. O Japão construiu cidades para funcionar com uma precisão quase invisível. Qual delas é mais impressionante? Depende do que você valoriza. A grandiosidade que tira o fôlego ou a eficiência que faz 30 milhões de pessoas conviverem sem atrito. Porque tamanho, como o Japão prova todos os dias, não é a mesma coisa que eficiência. E essa diferença vai reaparecer o vídeo inteiro. Agora precisamos falar de uma coisa em que a China, honestamente, não tem rival no mundo: os megaprojetos. Existe na China uma capacidade de construir em uma escala e em uma velocidade que deixam engenheiros do mundo inteiro de queixo caído. Comece pela rede ferroviária de alta velocidade. Hoje, ela ultrapassa 50 mil quilômetros de trilhos em operação, cerca de 2/3 de toda a rede de alta velocidade do mundo. Pare para pensar nisso por um segundo. Um único país concentra a maior parte dos trens-bala do planeta inteiro, e não parou. O plano é chegar a aproximadamente 60 mil quilômetros até 2030. Pontes. A China construiu a mais longa do mundo, uma estrutura que se estende por mais de 100 quilômetros sobre planícies e rios, túneis que atravessam montanhas inteiras, aeroportos que surgem como cidades no meio do nada, barragens colossais que geram energia para regiões inteiras, portos onde guindastes automatizados movem contêineres 24 horas por dia, sem parar, praticamente sem operadores humanos. E há algo quase filosófico nesse jeito de construir. A China não pergunta apenas: isso é possível? Ela pergunta: quão rápido a gente consegue fazer? Distritos inteiros nascem em prazos que, em muitos países, mal seriam suficientes para aprovar a papelada. Como um único país consegue erguer coisas dessa dimensão, nessa velocidade? Parte da resposta está no tamanho da sua população, na sua indústria pesada, na sua capacidade de mobilizar recursos numa escala que poucos conseguem imaginar. Mas e sempre existe um mas: velocidade tem um preço. E é justamente sobre isso que o Japão tem uma lição para dar. Uma lição sobre o que acontece quando você troca a pressa por outra coisa. No Japão,
a engenharia tem outra obsessão. Não é a escala, é a precisão. Deixa eu te dar um exemplo que resume tudo. Os trens-bala japoneses, os famosos Shinkansen, funcionam há décadas com um índice de pontualidade medido não em minutos, mas em segundos. O atraso médio anual de um trem japonês, historicamente, é contado em pouquíssimos segundos por viagem. Não é sorte, é método. É uma cultura inteira construída em torno da ideia de que uma coisa bem feita é uma coisa que nunca, jamais, falha. E tem outro campo em que o Japão precisou virar mestre por pura necessidade de sobrevivência, a engenharia contra terremotos. O Japão fica sobre uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo. A terra treme o tempo todo. E mesmo assim, arranha-céus continuam de pé. Como? Prédios construídos sobre gigantescos amortecedores, estruturas projetadas para balançar como bambu ao vento, em vez de quebrar. Sistemas que detectam um terremoto e param os trens-bala automaticamente, antes mesmo de a maior parte do tremor chegar. O metrô de Tóquio é outro milagre silencioso. Uma das redes mais complexas do planeta, transportando milhões de pessoas por dia em um emaranhado de linhas que se cruzam com uma exatidão impressionante. E aqui está a diferença de filosofia, resumida numa frase. Se a China impressiona pela escala, por aquilo que você vê à primeira vista, de longe, do alto, o Japão impressiona por aquilo que quase ninguém percebe. A precisão que faz tudo simplesmente funcionar, dia após dia, sem drama, sem falha. Uma é a grandiosidade que enche os olhos. A outra é a perfeição que você só nota quando ela falta. E não existe lugar melhor para colocar essas duas filosofias frente a frente do que sobre os trilhos. Os trens são talvez o campo onde essa disputa fica mais visível, porque os dois países são, sem dúvida, os maiores nomes do mundo em trens de alta velocidade, mas chegaram lá por caminhos opostos. Vamos começar pela história, porque ela importa. O primeiro Shinkansen entrou em operação no Japão em 1964, ligando Tóquio a Osaka. Sim, 1964. O Japão inventou o trem-bala moderno quando boa parte do mundo ainda achava aquilo coisa de ficção científica. Foi o pioneiro absoluto. A China chegou muito depois. Seu primeiro trecho de verdadeira alta velocidade começou a operar já nos anos 2000, décadas atrás do Japão. E aí vem o detalhe que muda completamente essa comparação. Em poucos anos, a China não só alcançou o Japão, ela o ultrapassou em escala de um jeito quase absurdo. Enquanto o Japão tem uma rede consolidada, refinada, extremamente confiável, a China construiu, em pouco mais de uma década, a maior malha de alta velocidade que a humanidade já viu. Mais de 50 mil quilômetros, cerca de 2/3 de todos os trilhos de alta velocidade em operação comercial no mundo. Então, quem venceu? Depende da régua. Em pioneirismo, em pontualidade lendária, em uma reputação de confiabilidade construída ao longo de 60 anos, o Japão continua sendo uma referência que o mundo inteiro estuda. Em escala pura, em alcance geográfico, em velocidade de expansão, a China está em uma categoria própria. Ela leva o trem-bala a cantos do país que, há 20 anos, levavam 2 dias para serem alcançados. Um aperfeiçoou, o outro multiplicou. E o passageiro, nos dois casos, é quem ganha. Agora, se os trens já mostram essa disputa de filosofias, existe um campo de batalha ainda mais decisivo. Um que vale trilhões e que está, neste exato momento, redesenhando o mapa da indústria mundial. Os carros. Aqui a história é dramática de verdade. Por mais de meio século, quando o mundo pensava em carro bom, confiável, que dura, pensava no Japão, Toyota, Honda, Nissan, Lexus. A indústria automotiva japonesa conquistou o planeta com uma reputação quase inabalável de qualidade. E a Toyota continua no topo. Em 2025, ela foi mais uma vez o maior grupo automotivo do mundo, com 11.300.000 veículos entregues entre suas marcas. Um domínio construído numa aposta inteligente. Enquanto muita gente correu de cabeça para o carro 100% elétrico, o Japão apostou numa estratégia de múltiplos caminhos, com forte peso nos híbridos. Em 2025, os híbridos representaram cerca de 42% das vendas globais da Toyota, enquanto os elétricos puros ficaram abaixo de 2%. Mas agora, olhe para a China. Nas últimas décadas, a China quase não existia no mapa automotivo global. Fazia carros para o mercado interno, cópias, nada que assustasse os gigantes de Tóquio ou da Alemanha. E então veio o carro elétrico. E a China viu ali não um produto,
mas uma porta de entrada. A chance de pular direto para a próxima era, sem ter que competir de igual para igual no motor a combustão, onde o Japão tinha um século de vantagem. O nome dessa virada é BYD. Em 2025, a BYD saltou para o quinto maior grupo automotivo do mundo, com 4.600.000 veículos vendidos. E ultrapassou a Tesla para se tornar a maior fabricante de carros elétricos do planeta em volume. Uma empresa que nasceu em 1994 como fabricante de baterias. E hoje disputa a liderança global do automóvel. E não é só a BYD, Geely, NIO, XPeng, SAIC, uma legião de marcas chinesas avançando sobre a Europa, a América Latina, o Sudeste Asiático. E o mais importante, elas não competem mais só por preço. Competem por tecnologia, por design, por autonomia de bateria. Estamos, talvez, diante da maior mudança na indústria automobilística dos últimos 50 anos. De um lado, o Japão, dono de uma engenharia refinada, das apostas em híbridos e até em hidrogênio, com uma confiabilidade que ninguém questiona. Do outro, a China, transformando o carro elétrico em uma arma de conquista global em uma velocidade que assusta os veteranos. O Japão ainda lidera em volume total. A China lidera na tecnologia que pode definir o próximo capítulo, e ninguém sabe ainda como essa história termina. Se os carros mostram a disputa, a tecnologia mostra as duas mentes por trás dela. Porque China e Japão pensam a tecnologia de formas fundamentalmente diferentes. A China aposta em 3 coisas: escala, velocidade e produção em massa. Huawei em telecomunicações e redes 5G. Xiaomi inundando o mundo com eletrônicos acessíveis. A DJI, que domina de forma quase absoluta o mercado global de drones civis, pagamentos por celular tão difundidos que em muitas cidades chinesas o dinheiro em papel praticamente desapareceu. A filosofia chinesa é mais ou menos assim. Coloca a tecnologia na mão de centenas de milhões de pessoas primeiro, aperfeiçoa depois e deixa a escala resolver o resto. Já o Japão trilha outro caminho. Sony, com seu império de eletrônicos e entretenimento. Panasonic, Nintendo. E uma força silenciosa em áreas que o consumidor comum nem enxerga. Componentes de precisão, sensores, robótica industrial, equipamentos médicos, materiais avançados. Muita da tecnologia japonesa é invisível. Está dentro dos produtos dos outros. Um sensor japonês numa câmera de outro país. Um componente japonês num carro alemão. Uma peça de precisão que o mundo inteiro usa sem nunca saber de onde veio. A filosofia japonesa é o oposto da chinesa. Aperfeiçoa até a exaustão antes de lançar e cobra pela confiabilidade. Mas cuidado com o resumo fácil. Seria simples demais dizer China é quantidade, Japão é qualidade. Porque a China também produz tecnologia sofisticadíssima, a DJI e a Huawei não vendem só por serem baratas. E o Japão também sabe produzir em massa. As linhas se cruzam o tempo todo. Até agora, você viu só uma parte dessa disputa. Trens, cidades, carros. Mas quando a gente entra nos robôs, na inteligência artificial e naquilo que vai substituir ou ajudar o trabalho humano, a diferença entre China e Japão fica muito mais difícil de prever e muito mais fascinante. Se você quer descobrir quem realmente está levando vantagem nessa corrida, se inscreve agora no Viver pelo Mundo, porque o melhor da comparação ainda está por vir. Agora, para os robôs. Existe uma imagem que resume bem o século XXI. Uma fábrica onde quase não há seres humanos, braços mecânicos se movendo em coreografia perfeita, veículos autônomos carregando peças, silêncio, luz, precisão. E tanto a China quanto o Japão querem dominar esse futuro, mas de novo, por motivos diferentes. A China vê nos robôs uma resposta à escala. Um país que produz para o mundo inteiro precisa de automação para manter a competitividade, especialmente à medida que o custo da mão de obra sobe. Por isso, a China investiu pesado em robôs industriais, em fábricas cada vez mais automatizadas, e agora aposta forte na próxima fronteira: os robôs humanoides. Máquinas com pernas, braços, feitas para andar entre nós. Some a isso o avanço acelerado da inteligência artificial chinesa, os drones, a logística automatizada. A China quer robôs que façam, e que façam em grande quantidade. O Japão, por sua vez, tem uma relação antiga, quase afetiva com os robôs. Foi um dos pioneiros mundiais em robótica. Enquanto em algumas culturas o robô é visto com desconfiança, no Japão ele costuma ser encarado como um parceiro, um ajudante.
E há uma razão profunda para essa aposta. O Japão está envelhecendo. Faltam trabalhadores jovens. Então o robô para os japoneses não é só eficiência industrial. É uma possível solução para cuidar de idosos, para preencher vagas que ninguém preenche, para sustentar uma sociedade que encolhe. Percebe a diferença? A China quer robôs para produzir mais rápido para o mundo. O Japão quer robôs para sustentar a própria sociedade, para substituir as mãos que estão faltando. Quando os robôs finalmente fizerem parte do nosso dia a dia, e eles vão, qual dessas duas visões vai se provar mais certeira? A da escala industrial ou a da necessidade social? Segura essa pergunta, porque ela vai voltar mais forte lá na frente. Por enquanto, vamos desligar as fábricas e fazer uma coisa mais leve. Vamos ser turistas. Feche os olhos por um instante e imagine que você é um estrangeiro chegando pela primeira vez. Qual dos dois países te oferece a viagem mais inesquecível? Na China, a resposta começa pela imensidão. A Grande Muralha, serpenteando por montanhas até onde a vista alcança. A cidade proibida em Pequim, com seus pátios infinitos. Os guerreiros de terracota de Xi'an, um exército inteiro esculpido em argila para acompanhar um imperador na morte, e as paisagens naturais que parecem pintadas. Os picos de pedra de Zhangjiajie, que inspiraram montanhas flutuantes do cinema. Os rios e montes de Guilin, dignos de um quadro antigo. A China oferece uma escala de natureza e de história que poucos lugares no mundo conseguem igualar. Agora, o Japão oferece outra coisa, não a imensidão, mas a intensidade. A sensação de que cada detalhe foi pensado. Kyoto e seus milhares de portões vermelhos subindo a montanha. Os templos silenciosos, os jardins de pedra desenhados para a meditação. O Monte Fuji, perfeito, simétrico, quase irreal ao fundo, e experiências que só existem ali. Mergulhar num onsen, uma fonte termal, com a neve caindo lá fora. Dormir num quarto tradicional, sobre um tatame. A cortesia impecável de quem te atende. A sensação de segurança de poder andar por qualquer rua, a qualquer hora. E o contraste, dentro do próprio Japão, entre o antigo e o hipermoderno. De um templo milenar a um bairro de neon em minutos. Então, qual dos dois oferece a experiência mais diferente para um estrangeiro? A China te esmaga com escala, história e natureza épica. O Japão te encanta com precisão, cortesia e uma imersão cultural que gruda na memória. São dois tipos diferentes de deslumbramento. E parte desse deslumbramento vem de algo mais profundo do que paisagens. Vem das pessoas, do jeito como elas vivem. Aqui a gente precisa tomar cuidado, porque é fácil cair em estereótipo. E estereótipo é justamente o oposto de entender. China e Japão são frequentemente jogados na mesma caixa, países asiáticos. Mas essa caixa esconde duas sociedades com histórias, valores e comportamentos profundamente diferentes. E dentro de cada uma diversidade enorme. Na China, existe uma tradição forte de valorização da família, do esforço coletivo, da educação como caminho de ascensão. Pais que investem tudo o que têm nos estudos dos filhos. Uma sociedade que passou por transformações tão rápidas que, muitas vezes, avós e netos parecem ter nascido em séculos diferentes. O avô que cresceu no campo, o neto que cresceu com o smartphone. E é importante lembrar, a China não é um bloco único. É um mosaico de regiões, línguas, cozinhas e costumes. A vida numa metrópole do litoral é radicalmente diferente da vida no interior. O Japão, por sua vez, é conhecido por um senso de ordem coletiva quase único. A ideia de não incomodar o próximo, o respeito às regras não escritas, a pontualidade como forma de respeito. A limpeza como responsabilidade de todos. Não é raro ver torcedores limpando o estádio depois de um jogo. Mas também aqui existe complexidade. Uma sociedade que preza a harmonia, mas que discute abertamente a pressão sobre os jovens, as longas jornadas de trabalho, a solidão nas grandes cidades. O Japão não é um cartão postal perfeito. É um país real, com tensões reais. Os dois países equilibram, cada um à sua maneira, tradições antiquíssimas com uma modernidade vertiginosa. E existe um lugar onde essa identidade cultural aparece de forma deliciosa, literalmente: a mesa. A comida talvez seja o jeito mais gostoso de entender um país. E aqui, os dois estão entre as maiores potências gastronômicas do planeta. A cozinha chinesa é, na verdade, muitas cozinhas. É um erro falar em comida chinesa no singular. A comida picante e ardida de Sichuan não tem quase nada a ver com a delicadeza dos dim sum cantoneses. O pato a Pequim,
com sua pele crocante. O hot pot fumegante, onde cada um cozinha os próprios ingredientes no caldo. Os mercados de rua fervilhando, o cheiro, o barulho, o vapor subindo. É uma gastronomia de variedade quase infinita, construída ao longo de milhares de anos, região por região. Já a cozinha japonesa segue outra alma. Se a chinesa celebra a abundância e a variedade, a japonesa costuma celebrar a pureza e o respeito ao ingrediente. O sushi, onde um chefe pode passar anos aperfeiçoando apenas o arroz. O ramen, com seu caldo cozido por horas. A tempura leve e crocante. O yakitori nas ruelas cheias de fumaça. E os izakayas, aqueles botecos japoneses onde a cidade relaxa depois do trabalho. Percebe o padrão se repetindo até na comida? A China, variedade, intensidade, generosidade. O Japão, precisão, pureza, aperfeiçoamento do detalhe. As mesmas duas filosofias agora no prato. Qual das duas é a maior cultura gastronômica do mundo? Essa é uma briga que ninguém ganha e que é uma delícia de perder. Mas a cultura de um país não fica só dentro das suas fronteiras. E aqui, curiosamente, um dos dois disparou muito à frente. Existe um campo em que o Japão fez algo extraordinário. Ele exportou a própria imaginação para o mundo inteiro. Pense em quantas crianças, em quantos países, cresceram com desenhos japoneses. O anime deixou de ser coisa de nicho para virar fenômeno global. O mangá lota livrarias no Ocidente. Os filmes do estúdio Ghibli emocionam plateias que nunca pisaram no Japão, e os games, Nintendo, PlayStation, da Sony, Mario, Zelda, Pokémon, personagens japoneses que se tornaram parte da infância de gerações no planeta inteiro. O cosplay, as convenções, uma cultura que atravessou fronteiras sem precisar de exército nem de império, só de criatividade. O Japão descobriu décadas atrás que cultura é poder, que uma boa história viaja mais longe do que qualquer produto. E a China? A China tem uma das indústrias de cinema que mais crescem no mundo, um mercado interno gigantesco, plataformas digitais com centenas de milhões de usuários, uma tradição cultural riquíssima, com milhares de anos de histórias para contar. Mas transformar isso num fenômeno cultural global, do tamanho do que o Japão conquistou com o anime, ainda é um trabalho em andamento. A China tem a escala e o conteúdo. A pergunta é se ela vai conseguir fazer o mundo se apaixonar da mesma forma. Por trás da cultura, dos trens e dos carros, há uma engrenagem movendo tudo, a economia. E aqui a China tem um apelido que ela conquistou com suor, a fábrica do mundo. Boa parte de tudo o que existe na sua casa passou, em algum momento, por uma linha de produção chinesa. Eletrônicos, roupas, brinquedos, componentes. A China construiu uma cadeia industrial tão completa e tão integrada que ficou extremamente difícil para qualquer outro país competir em custo e em volume. Seus portos estão entre os mais movimentados do planeta. Sua capacidade de produzir em massa é, simplesmente, sem igual na história. O Japão joga outro jogo. Ele não tenta ganhar no volume, ele ganha no valor, na sofisticação. A indústria japonesa domina nichos onde a precisão vale ouro, máquinas industriais avançadas, componentes de semicondutores, materiais especiais, equipamentos óticos. Muitas vezes, para a China conseguir fabricar em massa, ela precisa de máquinas ou de componentes que vêm justamente do Japão. Repare que interessante, os dois modelos não são só rivais. Eles são, em muitos pontos, dependentes um do outro. O gigante da escala precisa das peças do mestre da precisão. A China é a potência do quanto. O Japão é a potência do quão bem feito. E a economia moderna, no fim das contas, precisa das duas coisas ao mesmo tempo. Mas nenhum desses dois modelos escapou de um preço. E agora precisamos falar da parte que quase ninguém coloca nos vídeos de comparação. A parte difícil. Nenhum dos dois modelos é perfeito. E ignorar isso seria mentir para você. Comece pela China. Aquele crescimento vertiginoso cobrou seu preço. A urbanização acelerada trouxe pressões ambientais enormes. O desenvolvimento não chegou por igual, existe um contraste forte entre o litoral rico e regiões do interior que ficaram para trás. E há um desafio silencioso, mas gigantesco se aproximando. A China está envelhecendo. Depois de décadas com políticas rígidas de controle de natalidade, o país começa a ter cada vez mais idosos e cada vez menos jovens para sustentá-los. É uma bomba relógio demográfica que pode esfriar aquele motor de crescimento que parecia imparável. Agora, o mais impressionante. O Japão enfrenta um problema parecido, só que ainda mais avançado. O Japão,
é uma das sociedades que mais envelhecem no mundo. A taxa de natalidade é baixíssima. Há regiões inteiras onde as escolas fecham por falta de crianças, vilarejos que estão, aos poucos, sendo abandonados. Faltam trabalhadores, faltam jovens. E existe uma pressão pesada sobre a geração mais nova. Longas jornadas, um custo de vida alto, uma sensação de que é difícil formar família. O Japão também viveu longos períodos de estagnação econômica, décadas em que a economia simplesmente não cresceu como antes. Percebe o paralelo assustador? Os dois gigantes, cada um do seu jeito, estão correndo contra o mesmo relógio, o do envelhecimento. A China está começando a enfrentar esse desafio. O Japão já está anos à frente nessa mesma estrada e, por isso mesmo, pode acabar sendo o laboratório que mostra ao mundo e à própria China como lidar com isso. Qual dos dois vai resolver primeiro esses problemas? A China, que ainda tem tempo e escala para reagir, ou o Japão, que começou antes e talvez encontre as soluções antes? Depois de tudo o que você viu, os trens, os carros, os robôs, as cidades, talvez você já tenha escolhido um vencedor na sua cabeça. Mas existe uma última parte dessa comparação que pode virar a sua opinião do avesso. Porque o futuro não vai ser decidido apenas por quem constrói mais rápido ou por quem tem a tecnologia mais avançada. Vai ser decidido por algo mais profundo. Se você quer descobrir o que realmente pode definir essa disputa, se inscreve agora no Viver pelo Mundo e vem comigo até o final. Porque é agora que tudo se conecta. China ou Japão, quem está mais perto do futuro? A resposta honesta é: depende de qual futuro você está imaginando. Em infraestrutura e escala, a China está em outro patamar. Ninguém constrói tanto, tão rápido quanto ela. A maior rede de trens-bala do mundo. Megaprojetos que desafiam a imaginação. Uma capacidade de mobilizar e executar que nenhum outro país consegue igualar hoje. Em carros elétricos e na aposta pela próxima era da mobilidade, a China assumiu uma dianteira que era impensável há 10 anos. Mas agora, olhe para o outro lado. Em precisão, em confiabilidade, em engenharia de altíssimo nível, o Japão continua sendo uma referência que a própria China ainda estuda e em muitos casos depende. As máquinas que fabricam os chips, os componentes que ninguém vê, a tecnologia sofisticada que sustenta metade da indústria moderna, e em qualidade de vida urbana, em segurança, em pontualidade, o Japão oferece algo que a escala pura não compra. Então, cuidado com as conclusões fáceis. A China tem velocidade, mas enfrenta o desafio de manter a qualidade em tudo o que produz. O Japão tem excelência, mas enfrenta o desafio de não ficar para trás na velocidade das mudanças. A China tem a energia da juventude industrial. O Japão tem a sabedoria da experiência e as dores de quem envelheceu primeiro. Não existe um vencedor absoluto. Existe um retrato de dois caminhos. Talvez o erro, desde o começo, tenha sido enxergar isso como uma disputa, como se um precisasse perder para o outro ganhar. Porque China e Japão não são apenas rivais. Eles são dois experimentos diferentes sobre como um país pode se construir. Um deles aposta na escala, na velocidade, na transformação acelerada. Na ideia de que, se você constrói rápido o bastante e grande o bastante, o futuro chega mais cedo. É o modelo da China, ambicioso, veloz, ainda jovem, cheio de energia e de riscos. O outro aposta na engenharia, na precisão, no aperfeiçoamento paciente, na ideia de que o futuro não é sobre chegar primeiro, mas sobre chegar bem, com qualidade que dura décadas. É o modelo do Japão, refinado, confiável, experiente e agora enfrentando o desafio de se reinventar. E aqui está a verdade mais interessante de todas. O século XXI provavelmente não vai escolher um dos dois. Ele vai misturar os dois. Porque o mundo de amanhã vai precisar da escala da China e da precisão do Japão, da velocidade de um e da confiabilidade do outro, da coragem de construir grande e da disciplina de construir bem. Talvez a resposta certa seja os dois, cada um segurando uma metade da chave. Olhe uma última vez para a China, as luzes de Xangai, os arranha-céus de Shenzhen, os trens cortando o país, os carros elétricos deslizando em silêncio, os robôs nas fábricas que nunca dormem. E olhe uma última vez para o Japão, o Shinkansen partindo no segundo exato, os robôs cuidando, ajudando, a Toyota, os templos ao entardecer, as pessoas, os mercados, a tecnologia convivendo com a tradição. Talvez a verdadeira disputa entre China e Japão não seja para descobrir qual deles é melhor,
Talvez seja para descobrir qual dessas duas formas de imaginar o futuro vai funcionar melhor. A China está correndo, o Japão está aperfeiçoando e o resto do mundo está observando. Se você gosta de descobrir como os grandes países estão, agora mesmo, construindo o mundo de amanhã, se inscreve no Viver pelo Mundo, porque esta comparação é só o começo. Nos próximos vídeos, vamos colocar outros gigantes frente a frente, e cada um deles vai te fazer olhar para o mundo de um jeito diferente. Até a próxima viagem!